Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos, estamos falando sobre o reino animal e nessa videoaula a gente vai tratar sobre os anelídeos. Vamos falar sobre as características gerais dos anelídeos? Os anelídeos, eles têm o corpo dividido em anéis, por isso que eles são chamados de anelídeos, né, que vem de anéis. Eles têm uma metameria, que são vários segmentos do corpo. Então, o corpo dele é dividido em vários segmentozinhos que a gente chama de anéis, ok? São triblásticos, como eu disse para vocês, né? Depois dos plateumintos, todo mundo vai ser triblástico. E agora eles têm algo de diferente, que é o celoma. Então, o plateuminto era acelomado, o nemateuminto era pseudocelomado e agora os anelídeos são os primeiros celomados que aparecem no reino animal. Daqui para frente, todo mundo agora vai ser celomado. São protostômicos, ou seja, a boca ainda é formada antes do ânus, ok? Simetria bilateral, então eles preservam a simetria bilateral que já apareceu desde a fase dos plateumintos. Tem um sistema circulatório fechado, algo novo que apareceu também, então a presença de um sistema circulatório fechado. Forma do corpo desses animais é alongada, assim como era também nos nemateumintos, né? Tem o corpo, pode ou não apresentar cerdas, parapódios e, então, como novidade evolutiva, a presença do celoma e do sistema circulatório. Isso que eu tenho de novo, é isso que eu tenho de interessante nesses animais. O sangue, ele é constituído por hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte do oxigênio, né? Assim como a gente vê nos animais mais evoluídos. Temos, então, como eu disse, esse sistema circulatório fechado, formado pelo vaso dorsal, que transporta o sangue para a região anterior do corpo, e o vaso ventral, que transporta o sangue para a região dorsal do corpo. Então, a gente tem vários corações, né? A gente fala que cada segmentozinho dela é como se fosse um coração. E aí a gente vai ter o vaso longitudinal ventral, vaso longitudinal dorsal e as redes de capilares segmentadas nesses animais. E o sistema nervoso? Lá no sistema nervoso a gente tem um par de gânglios cerebroides, né, na região anterior, suprafaríngeos, unidos por conectivos aos gânglios infrafaríngeos, né, que é abaixo da faringe, formando um anel sobre a faringe. Os gânglios cerebroides funcionam como centros sensoriais. E esse cordão nervoso ventral duplo vai apresentar uma sequência de gânglios nervosos, dos quais partem nervos mistos para a musculatura. Então, você vai ter tanto as fibras sensoriais, como as fibras motoras ali espalhadas nesse indivíduo. Sistema digestório desses animais é completo, opa, olha só, com boquianos, então a gente já tinha visto isso. Papo serve para armazenamento, então minhocas têm papo, tá? Moela para trituração, um seco intestinal que aumenta a superfície de absorção dos animais e que vai ser responsável por dividir o intestino em duas regiões funcionais. Tem a região anterior, que é uma digestão extracelular, e a posterior, que vai fazer a absorção. Então, olha aqui, ó. A boca, faringe, esôfago, aí você tem o papo e a moela, né? E aí você tem, então, o seco intestinal ao longo desse organismo. Sistema sensorial. Bom, eles apresentam receptores sensoriais dispersos com distribuição geral no tegumento, na pele, né? Podendo ser do tipo fotorreceptores, quimioreceptores, mecanorreceptores e terminações nervosas livres, essa última com função tátil. Os olhos, quando eles estão presentes, eles funcionam apenas para determinação da intensidade e fonte de luz, ok? Eles não têm uma visão apurada, é só uma fotorrecepção mesmo. O sistema de revestimento e proteção
é formado, né, por uma cutícula delgada que reveste o corpo e muito permeável, tendo logo abaixo uma epiderme constituída por epitélio simples cilíndrico com glândulas mucosas que auxiliam na locomoção dos animais terrestres. E o sistema de sustentação apresenta uma cavidade interna chamada celoma, preenchida por líquido que funciona como esqueleto hidrostático. Olha que legal! O celoma, então, ele tem essa função importante, não de permitir, né, um avanço na formação de órgãos internos, mas também de realizar o deslocamento e esse equilíbrio hidrostático. A locomoção. Para se locomoverem, elas contam com um conjunto de músculos subepidérmicos dispostos longitudinalmente e transversalmente, então tem uma musculatura circular, padrão de locomoção envolvendo musculatura e pressão do líquido celomático. Então tem o uso da pressão hidrostática, por isso que ele tem esse formato. Tá legal? Sistema circulatório é um diferencial desse grupo, então existem dois grandes vasos, como eu mostrei anteriormente, o dorsal e o ventral, interligados por capilares e conjuntos de vasos contráteis, que funcionam como corações, sendo a circulação desses animais fechada. Então, como eu disse para vocês, parece que a minhoca tem um coração em cada segmento dela, né? Conforme vai sendo disposto esse sistema circulatório aí. Com relação ao sistema respiratório, ela pode ser cutânea, então a pele tem que estar sempre úmida, né? Ou ocorrer por meio de projeções especiais do corpo que formam brânquias modificadas. Já é um primórdio das brânquias, tá? E o sistema excretor? Bom, ele tem também, apresenta as estruturas excretoras, que agora a gente não vai chamar de protonefrídeo, como a gente chamou nos plateumintos, mas vai chamar de metanefrídeo, ou simplesmente nefrídeos, exceto em algumas poliquetas que ainda vão apresentar uns protonefrídeos, tá? Então, eles retiram os excretas do sangue e do celoma. Então, o metanefrídeo aqui, ó, vascularizando, né, formando ali um sistema excretor mais eficiente. Tem os nefridioporos, que são os poros para eliminação. Tem o nefróstoma, né, que é ali a junção, a conexão ali. E o tubo coletor, quer dizer, bem parecido já com o néfron, que a gente vê nas espécies mais evoluídas. Com relação à classificação, a gente tem uma classificação de acordo com a presença e com o número de cerdas. Então, a gente tem as oligoquetas, em que a gente vai apresentar as minhocas nesse grupo, né? As poliquetas, que são os errantes, que são aquelas que levantam, né? A espécie mais famosa é a nereis. E os aquetos, né? Ou as erundíneas, que são as sanguessugas. Então, vamos falar um pouquinho de cada grupo desses, começando pelas oligoquetas, que são as mais famosas minhocas, né? Então, do grego óligo, que significa poucas, e quetas é a cerda, né? Então, é a presença e o número de cerdas. Tem poucas cerdas, as oligoquetas. As cerdas, elas vão servir para locomoção nesses animais. Elas vivem em ambientes de água doce e sempre úmido, tá? Terrestre, mesmo no ambiente terrestre, tem que estar úmido. As minhocas têm corpo revestido pelo muco, né? Já que elas fazem a tal da respiração cutânea. E aí elas também, isso facilita o atrito durante a locomoção. São animais escavadores que se alimentam de matéria orgânica, vegetal e animal, então eles são considerados detritívoros, né? Algumas vezes de fungos existentes na terra. Os organismos são muito utilizados na agricultura para a adubação do solo. As fezes das minhocas, justamente por elas se alimentarem, né, desse tipo de matéria orgânica, ela é bem rica, ela traz bastante nutriente para o solo. Então, é considerado um bom adubo, né? Reprodução. São organismos hermafroditas, então tem os dois sexos no cara só, tá? Ou também conhecido como monóicos, né? Do grego oikos, casa e mono ou seja, tem apenas uma única casa, os dois sexos. Ocorre fecundação cruzada e externa. O desenvolvimento vai ser direto. Presença de um clitelo.
que é uma porção anterior de anéis esbranquiçados que secretam muco para os ovos postos na terra. Então, aqui eu estou mostrando a figurinha para vocês, né? Como é que é o acasalamento da minhoca. Elas viram, né, de cabeça para baixo e uma fecunda a outra, fecundação cruzada. Respiração cutânea, então, como eu disse, pela pele. E o tamanho das minhocas varia de espécie para espécie. Então, elas podem medir desde 0,5 milímetros até 2 metros. A minhocossu, em Minas Gerais, tem esse tamanho. E tem também as da Austrália, que medem até 3 metros de comprimento. Poliquetas. Muitas, né? Então, tem muitas cerdas. As cerdas também vão auxiliar na locomoção desses animais e estão presas aos parapódios, que são pequenas expansões laterais organizadas aos pares em cada metâmero. Em cada anelzinho, a gente vai ter esses parapódiozinhos aí. Todos são marinhos, tá? Nesse caso, todos marinhos, e apresentam 2 hábitos de vida. Você tem os errantes, né? Isso é o fato deles se levantarem dessa maneira, a gente chama de animais errantes, móveis, e tem os sésseis, que são fixados. Os poliquetas são dioicos, então não são como as minhocas, hermafroditas, eles têm sexos separados, ok? E possuem fecundação externa, então lançam os gametas para fora do corpo. E o desenvolvimento é indireto. E a última das 3 classes, que é a das hirundíneas. Hirundíneas ou aquetas, né? Ou seja, não tem cerdas. São as populares sanguessugas. Não possuem cerdas e nem os parapódios. São docícolas ou terrestres, então não tem de mar, né? De água salgada, só tem água doce ou terra úmida, tá? E a maioria de hábito parasita, utilizando uma ventosa anterior, então olha aqui a ventosa para se agarrar, né, no corpo do hospedeiro, que geralmente é um vertebrado. São monóicas, então voltam a ser como as minhocas, tá? Mesmo sexo, os 2 sexos no mesmo indivíduo. A fecundação é cruzada ao mesmo tempo, né, e externa, como nas oligoquetas, mas o desenvolvimento é indireto. As sanguessugas, que se alimentam do sangue e de vertebrados, do sangue de vertebrados, né? Elas vão se fixar neles, então com a ventosa oral, como eu falei para vocês, e vão cortar-lhes a pele com os seus dentículos. Então aqui eu estou aumentando, né, a foto de uma hirundínea para vocês entenderem. O hospedeiro não sente a incisão, tá? Não é dolorido, pois a sanguessuga ela vai produzir uma substância analgésica, então ela vai conseguir se fixar ali tranquilamente. A faringe das sanguessugas atua como uma potente bomba sugadora, enquanto as suas glândulas salivares vão produzir a hirudina, que é uma substância que impede a coagulação do sangue. E essa característica, essa hirundina, né, a descoberta dessa substância produzida pelas sanguessugas foi otimamente empregada na medicina. Até hoje ainda se utiliza, né, da hirundínia para problemas de coagulação. Então, como é que seria o ciclo reprodutivo dos anelídeos, pegando as minhocas como exemplo, né? Então, olha lá, a minhoca faz a cópula ao mesmo tempo, tá legal? E aí, o que vai acontecer? A troca recíproca de espermatozoides, a adesão pelas papilas copulatórias é o primeiro passo, tá? E aí depois a gente vai ter uma inseminação cruzada ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem um receptáculo seminal inseminado, então já tá os óvulozinhos fecundados, né? Depois a formação do casulo mucoso e ovulação no seu interior. Vou formar um casulo e vou ovular ali no interior. Em seguida, eu vou ter um deslizamento do casulo e a liberação dos espermatozoides acumulados nas vesículas. Então, vou deslizar, né, e vou liberar esses espermatozoides acumulados nas vesículas. A fecundação, então, vai ser externa, tá?
E aí a gente tem, então, a liberação do casulo com os óvulos, ok? Em seguida, vai ocorrer o desenvolvimento embrionário nesse casulo, né? E aí as minhocas jovens vão sair dali do casulo. Então, é mais ou menos o que acontece, aí tudo inicia novamente o ciclo. Importância ecológica do grupo dos anelídeos. Ecologicamente falando, elas servem, né, na verdade, para vermicompostagem, né? Os anelídeos não deixam de ser chamados de vermes ainda, tá? E aí, essa vermicompostagem, ela consiste nos excrementos das minhocas, né, adubando aquele solo, como eu disse para vocês. Como são animais detritívoros, se alimentam de restos, né, de vegetais e animais mortos, as suas fezes são bem ricas em nitrogênio, em cálcio, fósforo, magnésio, formam o chamado humus. Então, esse humus, ele é riquíssimo para adubação, né? Ele tem 5 vezes mais nitrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2 vezes e meia mais magnésio, 7 vezes mais fósforo, 11 vezes mais potássio, só para vocês entenderem como que ele é enriquecido, né, do que o solo da onde ele é extraído. Então, ele vai servir para a adubação do solo. Essa é a principal importância ecológica do grupo dos anelídeos. Escavando próximo à superfície ou até a 2 metros de profundidade, as minhocas elas constroem uma rede de galerias subterrâneas que deixa o solo mais poroso, leve, solto, arejado e com maior capacidade de reter água. Então, esses túneis, essa área, e a gente vai escrever em prova, a aeração do solo, é importantíssimo também para auxiliar na melhoria. Então, facilita, né, a penetração das raízes das plantas e a drenagem da água nesse solo. Então, vai ser importantíssimo também essa aeração que as minhocas elas fazem. Com relação à economia, a gente tem a carne da minhoca, né? A carne da minhoca ela é proteína pura, tá? Um alimento excelente, tanto para aves, quanto para anfíbios, peixes e até mesmo para o homem. Então, se você, né, um dia tiver a má sorte de perder-se numa floresta, o que acontece? 4 minhocas bastam para satisfazer as nossas necessidades de energia por dia. Então, ela realmente é altamente energética. Podem ser empregadas, então, como eu disse, tanto para alimentação de animal quanto a de homens, tá? Existem pratos orientais à base de minhocas. E também podem ser utilizadas como iscas de peixe. Para a gente finalizar, a importância medicinal também temos. Também utilizamos os anelídeos para a medicina, né? Como eu disse para vocês agora há pouco. Os orientais, eles utilizam a minhoca há muito tempo em forma de chá contra asma, bronquite e hipertensão. Agora, o mais famoso mesmo é a prática médica, né? A utilização de sanguessugas como agentes indutores de sangramento, que remonta ao ano de 180 a.C. Olha como é antigo a utilização das sanguessugas, né? E até hoje ainda é utilizada, tá? Então, ela justamente por produzir essa substância anticoagulante, a iridina, ela tem essa finalidade, né, em pessoas que têm problemas de coagulação. Então, atualmente, as sanguessugas elas têm sido usadas na prevenção de necrose tecidual, porque se você tem um tecido que está morrendo, a morte desse tecido é por falta de oxigênio, então você causar o sangramento constante ali naquela região vai ser importante para você manter sempre aquele tecido oxigenado, e é isso que a sanguessuga faz. Ela vai, né, corroendo seus tecidos, fazendo com que ocorram sangramentos constantes. Então isso é importante para prevenir a necrose tecidual, principalmente aquela que aparece após as cirurgias reparadoras, né, que são implementações de tecidos ali que não eram daquele local, daquela região. Galera, então, de anelídeos, é isso que a gente comentou nessa videoaula, essas características importantes. Então, lembrar que apareceu uma circulação fechada aí, né? Lembrar
que a respiração é cutânea e o tubo digestório é completo. E as classes, né, dos anelídeos, que são as oligoquetas, as poliquetas e as hirondíneas, é o crucial para a gente conseguir resolver as questões que vão cair sobre anelídeos para a gente em prova, tá? Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.